Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos a seguinte situação, ó. A gente tem aqui um fio. Quando o circuito é ligado, né, essa barra que está ligada com os fios passa a receber uma corrente elétrica que, conforme o desenho, ela é para cima, né? Já nos é indicada uma corrente elétrica para cima, que fica percorrendo por esse fio, chega nessa barra, passa na barra e depois continua pelo fio, um circuito. Ela vai estar submetida a um campo magnético que está entrando no plano, né? Esse xizinho significa que está entrando no plano. E ela vai receber uma força magnética. A força magnética a gente pode determinar tanto pela regra do tapa, quanto pela regra da mão esquerda. Se ali foi determinada uma corrente, é porque essa corrente está no sentido convencional, então a gente considera que são prótons, cargas positivas, e a força vai pela carga positiva. Então aqui, ó, pela regra do tapa, tá? Minhas linhas de campo estão entrando, o meu dedão vai pela corrente, então ele fica para lá. E o meu tapa é para cá, então a minha força magnética é para a esquerda. Pela regra da mão esquerda, farei bom vestibular, força, campo, velocidade. O campo está entrando, a velocidade está lá para frente, então a minha força está aqui para a direita. Então, determinamos já que a força magnética está para a esquerda, tá? A velocidade é indicada no desenho também como sendo para a esquerda. Uma coisa muito interessante é que essa velocidade, né, na nossa análise, ela é dada como constante, uma velocidade constante. E uma velocidade constante é uma situação de equilíbrio. E isso é muito importante, porque a gente vai ter a força magnética aqui para a esquerda, mas como vai haver uma deformação dessa mola, essa mola vai ser esticada até que a barra consiga tocar aqui nessa catraca, vai haver a deformação para cá, então vai surgir uma força elástica para cá, porque a força elástica é uma força de restauração, ela vai surgir contrária à deformação sofrida, então para a direita. Primeira coisa que a gente tem que perceber é a distância que essa barra vai percorrer. Ela vai se mover com 5 metros por segundo por 6 milissegundos. O prefixo mili significa 10 elevado na menos 3. Então, fica 6 vezes 10 na menos 3 segundos. A distância é velocidade vezes o tempo. Velocidade é 5 metros por segundo e o tempo é 6 vezes 10 na menos 3 segundos. 5 vezes 3 fica 30, 30 vezes 10 na menos 3, 3 vezes 10 na menos 2 metros, que a gente bota para 3 centímetros, tá? Então, essa barra vai percorrer aqui para a esquerda 3 centímetros. Como essa barra vai percorrer para cá, então ela vai deformar a mola também. Aí essa distância percorrida vai corresponder à deformação da mola, porque o tanto que ela anda para cá, a mola vai se deformar. Então, vai ser uma deformação de 3 centímetros. Agora, a gente vem aqui aplicar na força elástica. Por que eu estou aplicando a força como centímetro? Muita atenção. O K, no enunciado, ele não foi dado como sendo Newton por metro. Quando o K é dado em Newton por metro, então você tem que usar a deformação em metro. Mas lá na questão ele foi dado em Newton por centímetro, então você tem que usar ou a medida daqui da deformação em centímetro, ou tem que transformar esse Newton em centímetro para Newton por metro multiplicando por 100, tá bem? Então, aqui, ó, a gente tem que a força elástica é 5 vezes 10 na menos 2, que é a constante, vezes 3, que é a deformação. 5 vezes 3 dá 15, então a força elástica é igual a 15 vezes 10 na menos 2 newtons. Aí chega a condição de equilíbrio. O equilíbrio, ele pode ser de dois tipos. Ou ele pode ser dado pela situação de repouso, ou ele pode ser dado pela situação de movimento uniforme, tá? Como aqui a gente tem um movimento uniforme, que é a velocidade sendo constante, então a gente pode afirmar que as forças vão se anular,
para que essa velocidade não varie. Se as forças se anulam, então a força magnética tem valor igual à força elástica, ou seja, a força magnética fica igual a 15 vezes 10 na menos 2 newtons. Sabendo o valor da força magnética, é só a gente vir aqui e aplicar na fórmula da força magnética para um fio, que é força igual a B vezes I vezes L. O campo a gente quer saber, a força a gente já sabe que é 15 vezes 10 na menos 2, a corrente a questão dá como 6 amperes e o comprimento é 5 centímetros, que fica 5 vezes 10 na menos 2 metros. Aqui eu tenho 15 vezes 10 na menos 2 é igual a 6 vezes 5, 30 vezes 10 na menos 2. Passa para cá dividindo e o campo é igual a 15 vezes 10 na menos 2 dividido para 30 vezes 10 na menos 2. Corta aí as potências, né? 15 dividido para 30 dá 1 sobre 2, que dá igual a 0,5 Tesla. E assim a gente tem que o campo magnético é 0,5 Tesla, tá bem?